Oi, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao tema da nossa aula passada. Então, na nossa aula passada, nós vimos o grau comparativo, que pode cair no Enem. Nós vimos como formar esse grau comparativo. Então, são os graus, os diferentes graus do adjetivo. Lembra? O adjetivo é toda palavra que qualifica um ser, toda palavra que a gente usa para atribuir uma qualidade a uma pessoa ou a uma coisa. Por exemplo, a porta é bonita, a casa é feia, e por aí vai. Hoje, nós vamos ver o grau superlativo, certo? O grau superlativo, que em espanhol é chamado de grado superlativo, certo? Então, para que nós possamos fazer uma análise do grau superlativo em espanhol, nós temos que ver o seguinte: o grau superlativo do adjetivo, ele atribui uma qualidade a uma pessoa ou a uma coisa no seu grau mais alto, certo? Ele atribui qualidade no grau mais alto. Por exemplo, bom vai se tornar boníssimo. É o grau mais alto. No espanhol, existem duas classes de grau superlativo. Existem duas classes de grau superlativo. A primeira dessas classes é o superlativo analítico. O superlativo analítico, pessoal, para que eu possa fazer o superlativo analítico, eu tenho, primeiramente, certo, que entender o seguinte: o superlativo analítico, eu coloco antes do adjetivo o advérbio de quantidade muito. No caso, muy. Certo? E aí, vamos lá. Coloco aqui, certo? O advérbio de quantidade muy. Exemplo. La comida está muy. O adjetivo é rico, certo? O adjetivo é rico. O muy, pessoal, ele vai aparecer ali antes do rico. No caso, comida é feminino, vai ficar rica. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o advérbio de quantidade muy, que é muito, e logo depois, normal, sem conjugar, sem nada do tipo, o adjetivo rico. No caso, como comida é feminino, eu coloco rica. Outro exemplo. O que é que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho que colocar el coche es, tracinho, e entre parênteses eu tenho bonito. Se eu estiver falando de um superlativo analítico, então primeiro eu vou colocar o muy. E logo depois eu coloco a palavra que está entre parênteses. El coche es muy bonito. Então, isso é a primeira forma. Isso é um superlativo analítico. Não esqueçam, isso é um superlativo analítico. Superlativo analítico, eu só vou fazer adicionar o muy antes do adjetivo. Mas eu tenho também o superlativo sintético. O superlativo sintético, pessoal, ele é diferente. Por quê? Porque ele é feito por meio de sufixos. Ele é feito por meio de sufixos. Por exemplo,
Mário es... Hoje aqui. Vamos usar a palavra delgado, que significa magro, certo? Mário es delgadíssimo. Esse íssimo do final, pessoal, ele é um sufixo, certo? Ele é um sufixo. Então, vejam bem, no grau superlativo, eu tenho duas formas de fazer o grau superlativo. Quais são? O analítico, que é quando eu adiciono o muy, o advérbio de quantidade muy, muito, antes do adjetivo. E eu tenho o superlativo sintético, que é feito por meio de sufixos, certo? Feito por meio de sufixos, como no português, boníssimo, grandíssimo, malíssimo e por aí vai. Agora, vamos falar sobre os superlativos sintéticos. No superlativo sintético, pessoal, eu tenho alguns sufixos. Esses sufixos são íssimo ou íssima, ou íssimos ou íssimas. Exemplo: delgado. Vai ficar delgadíssimo. Gordas. Gordíssimas. Outro tipo de sufixo que eu vou ter é o sufixo érrima e érrimo. Quando é que eu vou usar o íssimo e a íssima? Vocês podem se perguntar, mas professor, quando é que eu uso o íssimo e a íssima? Eu vou usar íssimo e íssima nos adjetivos que acabam em vogal. Nos adjetivos que terminam em vogal, eu vou substituir a vogal por íssimo ou íssima, íssimos ou íssimas, certo? Nos adjetivos que acabam em vogal. Eu também tenho os sufixos íssimos, íssima e íssimo, íssimas e íssimo, quando tenho consoante, certo? Por exemplo, quando o adjetivo termina em consoante, eu adiciono um sufixo desse aqui, ou o íssimo, ou íssima, íssimos ou íssimas, certo? Então, quando é que eu vou usar íssimo, íssima, íssimos e íssimas? Quando eu tenho um adjetivo que termina em vogal, ou quando eu tenho um adjetivo que termina em consoante. Então, isso aqui para cima, é do íssimo e íssima. Quando eu tenho o císsimas, o císsima, ou císsimo, os císsimas, os císsimos, quando é que eu vou usar esse sufixo aí? Eu vou usar esse sufixo aí quando os adjetivos terminam em N ou OR. Eu adiciono
esses sufixos aí? Por exemplo, o adjetivo maior. Maior termina com OR. Maior termina com OR. Nesse caso aí, eu vou adicionar o císsimo, maiorcíssimo ou maiorcíssima. Quando eu também vou usar císsimo, císsima, císsimos ou císsimas? Quando eu tenho um adjetivo que termina em Z. Quando eu tenho um adjetivo que termina em Z. Por exemplo, feliz vai ficar felicíssimo. Certo? Então, quando é que eu uso císsima, císsimo, císsimas ou císsimos? Quando o adjetivo termina em N ou OR, ou quando ele termina em Z. Certo? Prosseguindo, eu também tenho os sufixos bilíssima ou bilíssimo, bilíssimas ou bilíssimos. Quando é que eu vou usar esses sufixos aqui? Quando a palavra termina em ble, B-L-E, eu substituo eu vou substituir. Na realidade, eu vou retirar o ble e colocar o blíssima, blíssimo, blíssimas ou blíssimos. Por exemplo, miserável vai ficar miserabilíssimo ou miserabilíssima. Então, isso aí é uma substituição desse grau superlativo. Então, o que é que a gente viu hoje, pessoal? Que existem duas formas de fazer o grau superlativo em espanhol. A primeira forma de fazer o grau superlativo é o superlativo analítico. O superlativo analítico, eu só preciso adicionar o muy antes do adjetivo. No superlativo sintético, eu vou precisar usar os sufixos. E aí os sufixos são esses que a gente viu agora, né? Se for vogal ou se for consoante, se for vogal, eu vou substituir a vogal por íssima, íssimo, íssimas e íssimos, né? Se estiver no singular ou no plural, se for masculino ou feminino. E se for terminado em consoante, eu vou agregar o íssima, íssimo, íssimas, íssimos. Um deles. Então, tem que ver se a frase está no plural, se o adjetivo ele está se referindo a uma pessoa de gênero masculino ou gênero feminino, certo? Eu também tenho o císsima, císsimas, císsimo e císsimos, que é quando o adjetivo termina em N ou OR, ou quando ele termina em Z, certo? E eu tenho o bilíssimo, bilíssima, bilíssimos e bilíssimas, que é quando o adjetivo termina em BLE. Então, essa é a nossa aula de hoje. Pessoal, junto com o link da aula, eu mandei no grupo de vocês uma sondagem, certo? Um teste de sondagem que eu espero que vocês respondam. Já está se aproximando do Enem aí, estamos a menos de 25 dias do Enem. Eu queria que vocês respondessem para mim, por favor, esse questionário que eu mandei, porque são as 2 últimas semanas vamos trabalhar essas questões que vocês colocarem aí no questionário, tá certo? Então, eu preciso da participação de todos
para que a gente possa trabalhar essas questões nessas aulas das 2 últimas semanas, tá certo? Então, eu conto com a participação de vocês na resposta desse questionário que eu mandei aí junto com o vídeo, tá bom? Sem mais delongas, estou aqui para quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto. A gente também se vê aí, quem não tiver dúvidas, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até a próxima. Não esqueçam de responder a nossa sondagem, o nosso teste de sondagem aí para saber a opinião de vocês. Tchau, tchau, pessoal.